A eleição da MUP acontece nesta quinta-feira, dia 27, para o biênio 2025 a 2027. Vamos conversar com Priscila Lapa, doutora em Ciências Políticas e Comunicação. Colega Priscila, seja bem-vinda. É um prazer mais uma vez recebê-la em nossa reportagem. Luiz Correia e todos os ouvintes da rádio. Eu sou Priscila Lapa, cientista política, jornalista, e é um prazer, uma satisfação muito grande. Doutora Priscila, como a senhora avalia a unidade na chapa nas eleições da MUP esse ano? A princípio havia 3 pré-candidaturas, só uma chapa foi registrada. Isso é bom ou ruim para a instituição e para o processo democrático? Veja, essas entidades como a MUP, a União dos Vereadores, são entidades que representam os interesses de uma coletividade. São entidades de coletivo, como são os sindicatos, as associações. Então, o que prevalece nesse tipo de instituição é a visão da agenda de interesses legítimos desses representantes. No caso específico da MUP, eles levantam muito a bandeira do municipalismo e essa é realmente a razão de ser dessa entidade. Ela existe dentro de um modelo federativo que a gente vive no Brasil, onde você tem a distribuição de atribuições entre União, Estados e municípios. Existe aí um certo desalinho entre quem tem mais atribuições, quem tem mais obrigações, quem tem que estar na ponta prestando serviço à população e quem tem a maior capacidade de arrecadar impostos e tributos para fazer com que esses serviços na ponta aconteçam. Então, no caso do Brasil, existe há muito tempo uma discussão de que os municípios eles têm um subfinanciamento, ou seja, eles não arrecadam o suficiente para dar conta da quantidade de atribuições que a Constituição Federal delega aos municípios. Então, essas entidades, elas encampam bandeiras de fortalecimento dos municípios, de uma redistribuição, de uma redivisão de recursos, de arrecadação dos municípios e reduzir atribuições. Em relação à força nas reivindicações da instituição, isso pode haver realmente melhoria para toda entidade e para cada cidade aqui dessas regiões mencionadas? O fato dela conseguir formar consensos na hora de construir quem vai dirigir a entidade acaba sendo, no final das contas, um gesto de amadurecimento, porque quanto mais dividida tiver a classe, mais difícil é encampar essas bandeiras. Então, a ideia de consenso é a ideia que você vai somar os esforços de todos os integrantes para que todos eles possam juntar forças e escolher prioridades, né? Então, eu acho que no processo democrático, claro, a pluralidade de ideias ela é sempre bem-vinda. Não existe democracia sem pluralidade, mas também essa pluralidade ela pode muito bem levar à formação de consensos. E nesse caso é o que parece ter acontecido, forças. Porque no final das contas, nesse caso, é diferente dos partidos políticos, por exemplo, que têm uma visão de mundo completamente, muitas vezes, diferente, distinta. Nesse caso, os arranjos que movem uma instituição como essa, eles levam ao mesmo local, a pauta municipalista, esse debate todo. Então, não necessariamente a existência de chapa única representa que a instituição não está cumprindo os seus preceitos democráticos. Alguns ouvintes, Priscila, perguntam sobre a candidatura de Marcelo Gouveia, porque ele não está mais no cargo de prefeito. Hoje é ex-prefeito. Porque um ex-gestor municipal pode ser candidato na MUP. E o que leva a isso? E isso é bom para o processo e para a instituição? Candidaturas de ex-prefeitos não é exclusiva desse caso específico, né? Em outro momento houve uma mudança no regimento da instituição. Isso não acontece só em Pernambuco, tá? É preciso ressaltar que existem entidades municipalistas em âmbito nacional que também adotam essa medida de realmente permitir que ex-prefeitos, pessoas que não estão no uso do mandato eletivo, elas possam presidir a instituição. E valem-se disso a ideia de que essas pessoas têm uma larga experiência, que elas, ao longo do seu processo como gestor, elas construíram uma história, um entendimento, e elas podem continuar contribuindo para o movimento, para as pautas, para essa discussão, já que são pessoas que não vêm de fora, elas não vêm de um universo estranho. Muito pelo contrário, elas passaram por aquele sentimento, e, inclusive, o fato de elas não estarem no exercício de mandato pode conferir para essas pessoas um tempo maior de dedicação à instituição. Ela não precisa se dividir entre as obrigações como gestor municipal e dirigente da entidade. É importante que a gente veja que não necessariamente isso é algo ruim. Não é a primeira vez, a MUP nesse momento não inaugura esse mecanismo, e isso é a ideia de que a experiência acumulada pode ser um ingrediente favorável a esse processo, inclusive
para que haja uma certa isenção, né? Já que ele não está no exercício do mandato, ele tem uma capacidade de contemplar, talvez, as divergências e as diferenças possíveis que possam existir. Nessa eleição da MUP, mesmo sendo uma chapa única, mas nomes de vários partidos diferentes, tem representação na chapa de toda a região do estado de Pernambuco. De modo especial, aqui no Agreste temos o prefeito de Bom Jardim, Janjão, também o prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge, a Juliana de Chaparral, prefeita de Casinhas e esposa do prefeito de Surubim, e Henrique Queiroz, o prefeito de Buenos Aires. O atual presidente da MUP, que está tentando a reeleição, é também aqui da região Amatonorte, o Marcelo Gouveia. A articulação, a manifestação de Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e de João Campos, prefeito do Recife. E a governadora, qual relação ela está tendo com a instituição AMUP, do seu ponto de vista quanto cientista política? Percebeu que nesse caso específico da eleição nesse ano, não percebi um forte envolvimento nem da figura da governadora, nem do prefeito do Recife, apesar dessa antecipação que as pessoas têm feito desse palanque de 2026. Muito pelo contrário, nos momentos em que a governadora foi instada a opinar sobre o processo da AMUP, ela manteve uma postura de neutralidade, mas sempre também de muito apoio, né? Diga-se de passagem, é alguém que vem apoiando de forma muito expressiva a entidade ao longo do seu mandato, desde que ela se tornou governadora. Ela prestigia as reuniões da entidade, as assembleias, prestigia os eventos. Então, eu acredito que ela preferiu manter uma certa neutralidade no processo, já que ela tem uma relação muito institucional com a MUP, independentemente de quem esteja à frente dirigindo a entidade. Priscila Lapa, foi um prazer ouvi-la na programação da rádio. Obrigado pela sua participação. E sempre que estiver disponível, pode participar conosco. Os microfones estarão sempre abertos. Agradece aqui o espaço, né, que a sempre tem dado para que a gente possa fazer análises, participar. O colega Luiz Correia, que sempre troca ideias comigo, que sempre está aí nessa atividade, né, e a gente tem muito prazer em poder contribuir sempre que nós somos convidados, né. A gente tem uma coluna fixa em rádios na capital, escrevemos artigos para jornal, e é sempre bom compartilhar o conhecimento e aquilo que a gente faz, né, com paixão, com amor. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. A reportagem é de